Galera, é o seguinte, tem muita gente falando sobre o Tesouro Direto nesse momento. Inclusive, que essa seria a grande oportunidade da década. E eu não sou contra isso não, tá? Eu acho realmente que a taxa de rentabilidade que o Tesouro Direto está nos oferecendo hoje é uma chance única de ter um bom retorno com o ativo mais seguro da nossa economia, tá? Eu concordo com isso. Agora, tem muita gente falando sobre um título que é o Tesouro Renda Mais 2065. Eu não sei se você já viu algum vídeo por aí, mas eu estou bem preocupado, porque todo mundo só está falando do lado positivo desse título. E, na minha opinião, ele tem pontos negativos e até mais risco do que alguns outros ativos. Então a gente precisa sim falar sobre isso. E eu já estou aqui na tela da minha corretora para a gente ver todos esses detalhes, tá? Eu utilizo a Toro Investimentos, tá? Você está vendo, essa aqui é a minha conta. Olá, Ricardo. E depois que você fizer a sua conta também na Toro Investimentos, basta você clicar ali em cima em Investimentos e depois Renda Fixa e Tesouro. E aqui a gente vai começar a ver as nossas análises, mas eu faço essa recomendação aqui para vocês, tá, pessoal? Eu utilizo a Toro Investimentos já faz quase 5 anos. É uma corretora muito boa aqui no Brasil. Ela é taxa zero para tudo, super fácil de usar e faz parte do Grupo Santander. Eu não falo isso muito por aqui, mas é importante a gente ressaltar. Não sei se você sabe, mas o Santander é o maior banco lá da Europa, tá? Então é uma instituição financeira muito sólida. Quando a gente investe pela Toro, a gente tem essa segurança, tá? Essa solidez de uma grande instituição por trás. Então, assim, é a corretora que eu uso há muito tempo, recomendo, tá? A gente tem uma parceria lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, que inclusive, se você abrir sua conta, ativar sua conta através desse link, você ganha uma série de benefícios, inclusive esse meu livro aqui, que eu te envio pelos correios, tá? Recomendo fortemente. Espero que você abra sua conta também na Toro e comece a usar para qualquer investimento, beleza? Agora, já aqui na tela, quando você tiver então com a sua conta aberta, você clica em Tesouro, depois você vai aqui em Filtros Avançados e coloca Rentabilidade pela Inflação, ok? Aplicar filtros e a gente já vai começar a ver as grandes diferenças que existem aqui nos títulos do Tesouro. E a principal delas, pessoal, é o prazo, tá? Você vai ver que todos os tipos, seja o Educa Mais ou o IPCA+, têm um prazo, né? 2029, por exemplo. Então, o que a gente vai ver? Que para cada prazo vai ter uma rentabilidade acordada diferente. Por exemplo, um título IPCA+, com vencimento em 2029, está remunerando IPCA mais 7,83% por ano, mas só até 2029. A gente vai falar aqui hoje, pessoal, algumas diferenças, principalmente do Renda Mais para o IPCA+, só que a primeira, logo de cara, que é uma diferença absurda, é o prazo de vencimento. E isso faz um impacto muito grande, tanto para você que quer ganhar com a marcação a mercado, que eu vou te explicar isso aqui hoje também, vou mostrar uma planilha aqui que você consegue fazer seus cálculos sozinho, quanto também para quem vai levar até o vencimento, tá? Tem muita diferença. Então vamos lá. Qual que é o grande ponto aqui? Se a gente clicar aqui em título, a gente vai ver que com prazo mais longo é o Renda Mais 2065, que está remunerando IPCA mais 7, com aplicação mínima de R$ 1,00, R$ 1,76, mas começa a ter uma diferença, carência de 60 dias e o principal, vencimento em 2084. Galera, vamos lá. Tesouro Renda Mais é aquele que você investe, ou você investe várias vezes, ou uma vez só, leva até o vencimento, no caso aqui desse exemplo, 2065. Em 2065 até ali 2084, como a gente mostrou agora há pouco, praticamente 20 anos, você vai recebendo esse valor que você investiu, já com toda a rentabilidade bem alta no futuro, mas a questão é, você só começa a receber em 2065 e recebe um pouquinho por mês. Essa é a característica desse título. Então, se você quiser levar esse título até o vencimento, está falando aqui de quase 40 anos com esse dinheiro parado, tá? E na minha visão, isso é
uma característica negativa, ok? Porque você teria que deixar esse dinheiro por 40 anos, tá? Isso no caso de levar até o vencimento. Mas, Ricardo, não tem aquela marcação a mercado que eu posso resgatar qualquer dia? Sim, tem essa possibilidade. A questão é que a marcação a mercado, ela é volátil. Todo mundo que está comprando o título Renda Mais 2065, nesse momento, pensando em marcação a mercado, está bastante otimista com o cenário brasileiro nos próximos anos. E não me leve a mal, eu também tenho esse certo otimismo, mas talvez não tanto quanto esse pessoal, tá? E daqui a pouco eu te mostro isso em números, o impacto positivo e negativo da taxa do IPCA, da taxa de juros nos próximos anos, porque pode variar, ok? Então, assim, primeiro ponto, se você levar até o vencimento um título desse, você precisa esperar 40 anos para ver seu dinheiro. Acho muita coisa. Isso é o cenário negativo. Embora você vá sim ganhar muito dinheiro daqui a 40 anos, se você investir nesse título agora, você vai ter que esperar um grande período. Mas tem a possibilidade da marcação a mercado. O problema da marcação a mercado é que pode ser para cima ou pode ser para baixo, ok? Então vamos lá. Detalhe importante, esse título aqui, 2065, está remunerando IPCA mais 7, né? Esse é o Renda Mais. Se a gente descer aqui, a gente vê, por exemplo, ó, o IPCA mais 2040 está remunerando praticamente a mesma coisa. Tanto o IPCA 50, né, que é o título que está remunerando IPCA, que é a taxa de inflação anual, mais 6,99, quanto esse outro aqui que vence em 2040 é o IPCA mais 7,17% ao ano. Essa taxa, pessoal, de IPCA mais 7, historicamente ela é muito alta. Por isso que todo mundo tem falado dessa oportunidade do Tesouro Direto, ok? Agora, a diferença de um título como esse aqui, que é o IPCA mais 2040, é que assim, chegou 2040, você pega todo esse dinheiro, tanto que você aplicou quanto os juros nesse prazo, que também é um bom dinheiro. Em 2040 você pega tudo isso aqui, automaticamente cai na sua conta corrente aqui da corretora da Toro Investimentos. Isso cai na sua conta, então é um dinheiro mais acessível, sendo que no Renda Mais, se você levar até o vencimento, você precisa esperar 40 anos, e isso para pegar a primeira parcela, né, porque você só vai pegar a totalidade do dinheiro em 2084, né, como eu mostrei o vencimento agora há pouco, já nesse outro título, do IPCA 2040, a gente está falando de 15 anos e você pega todo esse dinheiro. Então percebe que essa decisão vou comprar um título do Tesouro Renda Mais, pensando na marcação a mercado, ou eu vou comprar um título do IPCA+, pensando na marcação a mercado. Tem duas características muito diferentes. É que se não der certo, se o Brasil não der certo, digamos assim, você tem que esperar por pelo menos 40 a 60 anos para resgatar o dinheiro, o outro você vai esperar 15 anos para resgatar o dinheiro. Por quê? Marcação a mercado. Se não acontecer o que a gente espera com a taxa de juros, que é cair, o que a gente espera com a taxa IPCA, que é cair, eu também espero que isso aconteça nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tá? Eu também estou otimista com o Brasil. Mas e se não acontecer o que a gente espera? Se a taxa Selic, ao invés de cair, ela começar a subir daqui a 2 anos, sei lá o que pode acontecer, percebe que se eu precisar levar até o vencimento, no caso, um título IPCA mais 2040 seria melhor. E ele também tem o potencial da marcação a mercado. Você quer ver só? Já vou começar a te mostrar os números. Primeiro, qual é a rentabilidade desses títulos nesse ano? A gente consegue ver aqui através da rentabilidade acumulada. Então perceba, tem o nome do título aqui, a terceira coluna é a rentabilidade percentual no ano, então no ano de 2025. Né? Se eu descer tudo aqui embaixo, a gente vai ver. O Tesouro Renda Mais 2065 já trouxe uma rentabilidade nesse ano de 7,35%, tá? É uma rentabilidade legal, interessante. Mas veja que quando a gente pega um título que tem um vencimento parecido, nesse caso, um Renda Mais 2035, rendeu 4,8% nesse ano. Um IPCA+, rendeu 5,8% esse ano. Então, sim, o Tesouro Renda Mais 2065 rendeu mais do que um Tesouro IPCA 2035, que remunerou aqui um pouquinho menos, mas por causa dessa característica. Quanto mais longo é o título que você compra, mais risco, também possivelmente mais retorno, né? Mais risco se tudo der errado, mais retorno se tudo der certo,
Então você precisa primeiro adequar o seu objetivo de até quando você pode levar esse dinheiro, né? Então, digamos, sei lá, se é uma pessoa que já tem 50, 60 anos de idade, você quer pegar todo o seu dinheiro num renda a mais só quando você tiver 100 anos, ou quando você tiver 110, 120 anos? Provavelmente não, né? Agora, esse é um ponto. O outro ponto é a volatilidade da marcação a mercado desses títulos. E eu vou te mostrar agora em números. Já está aqui na tela, então, eu preparei uma planilha para vocês, tá? Com as simulações de marcação a mercado. Galera, eu não vi nada por aí na internet igual essa planilha aqui. Então, um presente aqui do Lucro FC para você. Você pode fazer o download gratuito dessa planilha, então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? O ponto aqui é o seguinte, data de início do investimento, dia 23 vamos colocar aqui, dia 23/7/2025. Vencimento é aquele título que eu te mostrei agora há pouco, o Renda Mais, que ele só vence em 2084, tá? Eu mostrei isso aqui para você agora há pouco. Vamos simular uma pessoa que invista R$10.000 hoje, uma taxa de remuneração então de 7%, né? 7% mais o IPCA, 7% é o que varia, né? Nesse ponto. E agora, a questão que eu vou trazer para vocês é o seguinte, essa taxa de retorno desse título hoje está 7%. Como você ganha com a marcação a mercado? Se daqui a algum tempo, ao invés de estar lá na prateleira da corretora IPCA mais 7, esse título estiver, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 5, ou seja, menos do que está agora. Aí você ganha com a marcação a mercado. Se acontecer o contrário, você perde com a marcação a mercado. Então a gente vai começar primeiro a simular isso. Se realmente, sei lá, daqui a um ano, esse título não estiver mais IPCA mais 7, estiver IPCA mais 6, quanto você ganha? É só eu colocar aqui nessa planilha, tá? Quanto você ganha? 74%, tá? É muito alto. Será que isso vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai estudar sobre isso também, ver um histórico da possibilidade dessa taxa cair, tá? Agora, você entendeu. Se essa taxa cair 1%, você ganha dinheiro. Só que se lá na frente, daqui a um ano, 2 anos, etc., não estiver mais IPCA mais 6, estiver IPCA mais 8, você perde, tá? Você perde na marcação ao mercado, ok? Aí, se for esse o cenário, que é o ideal? Você levar até o vencimento. Você não precisa realizar esse lucro, ou esse prejuízo, se você levar até o vencimento, ok? Agora, quero fazer um outro exercício com vocês para entender a questão do prazo, a questão do tempo. Então, vamos voltar aqui, ó. Digamos que 7% está tudo zerado. Agora, se nesse futuro, qualquer que seja o período, 1 ano, 2 anos, etc., tiver IPCA mais 6, hoje você comprou IPCA mais 7, só que você comprou um título que vence em 2084. No nosso exemplo foi o Renda Mais, tá? Essa é a simulação, 74% de lucro. Só que se você não tivesse comprado esse título que vence lá em 2084 e você tivesse comprado o título que vence em 2040, por exemplo, veja o que acontece com a rentabilidade. Ela é menor, ok? Então, isso é o nome técnico para duration, né, que seria esse prazo. Ou seja, se você comprar um título mais longo, no caso 2065, essa volatilidade da marcação ao mercado é muito maior, tanto para positivo quanto para negativo. Se, por exemplo, nesse exemplo aqui do Tesouro IPCA mais 2040, uma alta no futuro para IPCA mais 8 geraria aqui um prejuízo de 13%, que é menos do que no nosso outro exemplo, que se fosse 84, né? Aí o prejuízo seria, por exemplo, de 42%. Então você entendeu que mesmo na marcação a mercado existe um risco de volatilidade? Por isso que eu gosto de falar que o ideal, o mais bacana, pelo menos para mim, é você comprar um título do Tesouro que você fique confortável de levar até o vencimento caso a marcação a mercado não fique positiva. Esse é um grande ponto. Agora, o que eu acho? Será que essa taxa vai diminuir? Bom, a gente espera sim que a taxa Selic diminua e que o IPCA diminua também. Será que, por exemplo, esse título aqui ele pode chegar a 5%, IPCA mais 5%? Olha que lucro gigante que teria nesse título do Renda Mais. Quase 200% de lucro. Mesmo o IPCA 2040
também teria um baita de um lucro se essa taxa, ao invés do IPCA mais 7 que está hoje, chegasse em IPCA mais 5. Mas será que isso é possível? Vamos ver aqui um histórico. Peguei um título, né, com vencimento em 2035, porque ele é o que tem mais dados aqui para a gente analisar, né? Algo em torno de 7 já chegou a ser 2,99, ok? Então o que a gente gostaria aqui, nesse caso? Que chegasse em 5? Será que chega em 5? Olha, em alguns momentos da nossa história chegou em 5, né? Já chegou em 6 também, etc. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui, ó, novembro de 2019, foi nessa data ali a taxa mais baixa. Então, assim, se eu comprei um IPCA mais 7, em algum momento da nossa história, esse título estiver ali entregando IPCA mais 3, eu ganho na marcação mercado, tá? Já te mostrei isso aqui hoje. Mas será que esse cenário de 2019 pode se repetir em 2026, 2027, 2028? Vamos dar uma olhada só como estava o cenário naquela época, tanto da inflação quanto da taxa Selic. Novembro de 2019, certo? Vamos olhar aqui no site do Investidor 10, o IPCA, e vamos voltar para 2019. O que a gente vê? Naquela época, o IPCA terminou o ano em 4,31, né? No ano anterior, 2018, 3,75. Se a gente olhar para a série histórica, não era tão alto assim. Nos outros anos posteriores, ficou mais alto, né? Então, por exemplo, em 2021, terminou o ano a 10,06. E o que a gente vê no título do Tesouro no final de 2021? Olha aí, já estava 5,7, quase 6, né? Então, assim, depende do que vai acontecer com a inflação do país, né? E aí, o que estava acontecendo em 2019 com a nossa taxa Selic? A gente pode olhar aqui também, ó. 2019 a gente tinha uma taxa Selic a 6,5% ao ano, que depois até caiu para algo em torno de 2%. Então, veja, esse cenário do que acontecer com a taxa Selic e o IPCA vai fazer preço nos nossos títulos, quem estiver pensando em marcação a mercado. Hoje o que todo mundo espera, o que é um consenso? Que a taxa Selic saia de 15% e vai alcançar algo em torno de 13% em algum momento. A inflação não se espera uma inflação super alta. Então, assim, existe sim a possibilidade de quem comprar com a marcação a mercado hoje lucrar nos próximos anos. Eu também estou otimista, mas não posso garantir. Não é uma certeza. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui para você entender um pouco essa análise do risco, do retorno, daquilo que você quer fazer com seus títulos, tá bom? Pode deixar aqui embaixo seus comentários e assista também esses outros vídeos que a gente separou para você. Um abraço!